Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 1, ele diz assim: Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Irmão, Davi, como a gente sabe, foi escolhido por Deus. Davi foi ungido por Deus para reinar sobre Israel. No entanto, o que Davi está vivendo não era um reino. O que Davi estava vivendo era uma dificuldade, era uma luta muito grande. O que Davi estava enfrentando eram provas terríveis, porque o Saul estava perseguindo ele, o Saul que ainda era o rei, o Saul estava perseguindo ele para o matar. Davi vivia se escondendo do Saul. O Davi precisou morar no deserto para poder fugir do Saul, que estava procurando ele por todas as partes. E aí agora, Davi talvez já cansado de fugir, cansado daquela luta toda, daquela dificuldade, Davi disse no seu coração, irmão, Davi pensou, Davi começou a pensar, e você precisa ter cuidado com seus pensamentos na hora das lutas. Você precisa ter cuidado com seus pensamentos na hora das dificuldades que você enfrenta. Ter cuidado para ver se esse pensamento é de Deus, se esse pensamento está de acordo com a palavra de Deus. Porque a pessoa às vezes naquele momento de dificuldade, de luta, irmão, é tanta coisa que vem na cabeça dela, é tanta coisa ruim que às vezes preenche a mente dela, e nós precisamos ter cuidado. Davi, naquele momento de dificuldade, perseguição, no deserto, Davi começou a pensar no coração dele, pensar na mente dele: algum dia eu perecerei pelas mãos de Saul. Olha, algum dia eu vou acabar caindo nas mãos do Saul. Ora, meu irmão, era Deus que cuidava do Davi, era Deus que protegia Davi. Se o Saul não conseguiu tocar em Davi, não é porque Davi era um bom fugitivo, era porque Deus não deixava, era porque Deus guardava. Mas o pensamento dele era: algum dia eu vou acabar caindo nas mãos do Saul, algum dia o Saul vai conseguir me alcançar, me atingir. Aí ele diz: não tem coisa melhor para mim senão ir para o território dos filisteus. E aí o Saul vai me esquecer, aí o Saul vai parar de me perseguir, e assim eu vou escapar das mãos dele. Gente, o Davi, olha que coisa terrível. Davi está pensando em ir para o território dos filisteus. Filisteus eram os inimigos, os filisteus eram os adversários do povo de Deus. E Davi, por causa daquela luta, daquela dificuldade, no pensamento dele, a melhor coisa que ele poderia fazer era ir para os filisteus. Irmão, é ir para o mundo, é ir para o caminho errado, é ir para poder se livrar. E assim eu escaparei. Não, irmão, eu escapo seguindo a Deus, servindo a Deus. Você precisa ter cuidado, porque na luta, na dificuldade, aquele irmão que é errado começa a parecer certo, aquele irmão que é condenado parece ser bom. Você precisa ter cuidado com esses pensamentos, porque hoje pode ser apenas um pensamento, amanhã, irmão, pode se transformar numa ação, numa atitude. Versículo 2: então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Depois do pensamento que Davi deveria ter consultado a Deus, que Davi deveria ter colocado diante de Deus, que Davi deveria parar para ver se aquele pensamento estava de acordo com a vontade, com os planos de Deus para a vida dele. Mas Davi não fez isso.
Depois do pensamento veio a atitude, a ação. Davi pega os 600 homens que estavam com ele e saem de Israel, que é a vontade de Deus, que é o lugar escolhido por Deus para o seu povo, e Davi vai para Gate, para o território dos filisteus. Davi vai se unir a Aquis, que era um dos príncipes dos filisteus, que era um dos líderes dos filisteus. Davi vai se unir ao inimigo, ao adversário, vai habitar no meio dos adversários. Irmão, cuidado, porque hoje isso é só um pensamento, mas se você não repreender, não colocar diante de Deus, amanhã esse pensamento se transforma numa ação, numa atitude. Daqui a pouco está lá a pessoa fazendo coisas que ela falou que não quer fazer, está lá a pessoa se unindo com o inimigo, com o mal, que um dia ela lutou contra. Davi um dia lutou contra os filisteus, Davi um dia combateu os filisteus, e agora Davi está se unindo aos filisteus. Você precisa vigiar, irmão, você precisa ter cuidado para não deixar que a dificuldade que você enfrenta, que a luta que você passa, que o mal que vem contra você, leve você a tomar atitudes erradas, levem você a sair da direção de Deus, da vontade de Deus. Quantas pessoas que, porque, como Davi, porque estão enfrentando um deserto, uma prova, uma dificuldade, as coisas não estão dando certo, as coisas não estão indo bem, começa a vir os pensamentos, começa a vir tanta coisa na cabeça dela, e qual é o pensamento? É para quê? É para tirar ela da direção de Deus, para tirar ela do caminho certo, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Cuidado para você não estar sendo levado pelo inimigo, cuidado para você não estar deixando uma luta. Meu irmão, vai ter luta mesmo, vai ter dificuldade, Deus vai nos preparar para aquilo que Ele tem. Davi deixou-se levar por aquelas dificuldades, Davi sai do território de Israel, Davi vai para o território do adversário, do inimigo, e o pior, versículo 3, e Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua mulher, com sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoa, a Jezreelita, a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Davi então toma a decisão que não foi só dele. Davi foi para o território dos filisteus, mas Davi não foi sozinho. Davi levou com ele os 600 homens. Davi levou com ele as mulheres, as crianças, a esposa dele. Davi levou todo mundo com ele. Irmão, a sua decisão vai levar outros juntos. Eu preciso ter cuidado com a decisão que eu tomo. Por quê? Porque outros serão influenciados pela minha decisão. Pastor, não manda ninguém me seguir, não precisa mandar. Eu preciso ter cuidado se o que eu estou fazendo é a coisa certa, é a direção certa, é a vontade de Deus. Porque infelizmente, irmão, não é só você não. Outros vão estar com você, vão acompanhar você. Eu preciso saber se aquilo é a coisa certa, e não é só se é a coisa certa, se aquilo é a vontade de Deus. Versículo 4 diz: e sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais a buscar. Quando falaram para o Saul, chegou a notícia, Saul, olha, Davi saiu de Israel, Davi foi para os filisteus, Davi agora está lá em Gate. Gate era a capital dos filisteus. Quando Saul ficou sabendo disso, ele parou de perseguir Davi, ele não quis mais saber do Davi. O que parece? Davi fez a coisa certa. Primeira coisa, a perseguição que Davi estava tendo não tem mais. Davi vai viver um tempo agora de paz, sem perseguição do Saul, sem perigo, sem risco do Saul encontrá-lo e matá-lo. Não foi só isso não. Versículo 5. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dar-me lugar numa das cidades da terra,
para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Davi, quando saiu de Israel e foi para o território dos filisteus, Davi foi com os homens, com as mulheres e estava em Gade. Davi chega a Aquis, que era o maioral entre os filisteus. Ora, por que habitaria o teu servo aqui? Olha, meu senhor, me dá um lugar aqui entre os filisteus, me dá um lugar para que eu possa habitar. Irmão, o Aquis, o Saul era o rei de Israel, e o que ele estava fazendo com Davi? Perseguindo, querendo matar. O Aquis era o rei dos filisteus, era o inimigo, que agora ele vai dar para o Davi uma cidade, para o Davi morar. Irmão, o Saul perseguia o Davi, o Aquis está dando tranquilidade para o Davi. O Davi morava no deserto, agora o Davi mora numa cidade dele, uma cidade para ele. Irmão, olha com os olhos naturais, o que parece? Davi fez a coisa certa. Primeiro, não tem mais perseguição do Saul, não tem mais riscos, não tem mais perigo do Saul encontrar, matar. E agora, o Davi que antes morava no deserto, agora mora numa cidade, tranquilidade com a família, com as esposas dele. Então parece que Davi está muito melhor do que quando ele estava em Israel. Irmão, olha como o inimigo engana muito a pessoa. Continua lendo, diz mais: e foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Foram 1 ano e 4 meses de tranquilidade, de conquistas, de vitórias. Versículo 8: e subia Davi com seus homens, e deram sobre os Gesuritas, e os Gesitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para o sul, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem, nem a mulher, e tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos, vertes, e voltava, e vinha aqui. Davi parou a perseguição, não tem mais o Saul perseguindo. Davi não mora mais no deserto, Davi tem uma cidade para ele morar, tranquilidade. Além disso, irmão, Davi começou, como não era mais perseguido, não precisava mais de fugir do Saul. Davi agora começou a atacar algumas cidades e começou a ter vitórias. E vencia os Amalequitas, e vencia os Gesuritas, e conquistava ovelhas, camelos, bois, jumentos. Irmão, Davi começou a aumentar os rebanhos dele. As coisas melhoraram. A vida do Davi parece que melhorou fora de Israel, no meio dos inimigos. A vida dele parece que melhorou, as coisas estão melhores. Irmão, engano do inimigo. Versículo 10: e dizendo aqui sobre onde destes hoje, Davi dizia sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem, nem a mulher, para trazê-los a Gade, dizendo: para que porventura não nos denuncie, dizendo. Assim Davi o fazia, e este era o seu costume todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Davi ia lá e atacava os Amalequitas, os Querutitas. E aí quando o Gade, o Aquis pergunta: Davi, você atacou aonde hoje? Eu ataquei lá no sul de Judá, eu ataquei lá os Queneus. Mentira. Davi mentia para ele, para que ele não soubesse. O que é isso? Irmão, está no meio dos porcos, você vai se sujar. Davi mentia para que ele não descobrisse, para que ele não soubesse o que ele estava fazendo. O que é isso?
lá no meio dos filisteus, Davi se tornou um mentiroso. Porque não tem jeito, meu irmão. Você está no meio, lá no chiqueiro com os porcos, você pode não virar um pouco, mas você vai se sujar da lama também. Está aqui Davi agora, um mentiroso, lá na terra dos filisteus. E assim Davi foi esse mentiroso todos os dias que esteve lá. Aí o principal da nossa mensagem, versículo 12. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será o que, gente? Por servo para sempre. Davi, irmão, estava lá nos filisteus, e Davi estava se dando bem, não era mais perseguido. Davi não morava mais no deserto. Davi tinha tranquilidade, tinha um lugar bom, tinha uma cidade para ele morar. Davi podia agora ter os combates dele, ter as vitórias dele. Davi poderia agora aumentar os rebanhos, e aumentava as ovelhas, aumentava os camelos, e Davi crescia, e as coisas estavam indo tão bem para o Davi agora. O que Davi não sabia, que o Aquis fez com ele, irmão, tinha um propósito. O inimigo tinha um plano para o Davi. Qual era o plano do inimigo para o Davi? Fazer de Davi seu servo para sempre. Lembra qual é o plano de Deus para o Davi? Hein? Qual era o plano de Deus, gente, para o Davi? Fazer de Davi rei em Israel. Só que por causa da luta, da dificuldade, da perseguição, dos problemas que Davi estava enfrentando, Davi troca o plano de Deus para viver o plano do adversário. Por quê? Porque parecia melhor, porque no plano de Deus era tanta luta que Davi estava enfrentando, era tanta dificuldade, perseguição, as coisas que parece que não estavam dando certo, e Davi achou que o melhor era ir para os filisteus, e até melhorou as coisas. O que Davi não entende é que ele está trocando o plano de Deus pelo plano do inimigo, pelo plano do adversário. O plano de Deus era fazer de Davi rei em Israel. O plano do inimigo era fazer de Davi seu servo. E uma pessoa não tem ideia como ela está trocando o plano de Deus. Por quê? Por um pouco de facilidade, porque um pouco de tranquilidade. É tanta luta, é tanta coisa, meu irmão. É porque o plano é maior e é melhor, então vai ter mais luta mesmo. A casa vai ser maior, então vai dar mais trabalho. E a gente, por causa do trabalho, da dificuldade que a gente enfrenta, a gente está jogando fora o plano de Deus. E aí vem o inimigo que oferece uma cidade, vem o inimigo que oferece facilidade, vem o inimigo que oferece tranquilidade, e a pessoa troca o plano de Deus pelo plano do inimigo. E uma pessoa está enganada, ela acha que o inimigo quer dar alguma coisa para ela, ela acha que o inimigo quer tranquilidade para ela, quer repouso para... Não, o que o inimigo quer é fazer da pessoa o servo dela para sempre. A intenção do inimigo em te mostrar que é melhor com ele, irmão, é te prender, e depois que você está preso, você se torna servo dele para sempre. Irmão, não troque o plano de Deus, não saia da palavra. Pastor, é mais fácil para aqueles que estão lá no mundo, para aqueles que estão fazendo a coisa errada, parece que é melhor, parece que as coisas dão certo para eles, parece que eles estão conseguindo mais do que eu. Meu irmão, não se deixe enganar. O inimigo está trabalhando para quê? Para fazer deles servos. Irmão, Deus não quer te fazer um servo, Deus quer te fazer um rei, Deus quer te fazer uma rainha, Deus quer que você reine sobre esta terra. A Bíblia diz que o Senhor nos comprou para nos fazer reis e sacerdotes e reinar sobre esta terra. Agora não troque o plano de Deus. O inimigo vai te oferecer facilidade, tranquilidade, o inimigo vai te oferecer crescimento, vai te oferecer tanta coisa, mas ele não quer te dar, ele quer te prender, ele quer fazer de você servo dele. Irmão, não troque o plano de Deus, não troque.
Eu sei que tem luta, tem dificuldade, tem, meu irmão. Mas, irmão, tem um resultado que espera por você. Tem um reino preparado para você. Só que você precisa perseverar, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às dificuldades. Continue seguindo o plano de Deus, continue na palavra de Deus, continue na vontade de Deus. Davi vai voltar para o plano de Deus depois, mas vai voltar depois de uma grande luta, depois de um sofrimento muito maior, que ele vai passar no meio dos inimigos. Vai esperar o sofrimento chegar? Não, irmão, nem saia do plano de Deus, nem saia da palavra de Deus. Não troque o plano que Deus tem para você para o plano que o inimigo tem. Olhando, irmão, parece que o plano do inimigo é melhor, porque no plano de Deus, olha as lutas que Davi enfrentava, olha a perseguição. Davi morava no deserto, Davi morou dentro de uma caverna. Só foi Davi ir para o inimigo, que o inimigo deu uma cidade para o Davi. Não deu uma casa, ele deu uma cidade inteira para o Davi. E os rebanhos que aumentavam, e as coisas tudo dando certo. Mas o plano do inimigo era fazer de Davi seu servo para sempre. O plano de Deus, apesar de toda a luta que Davi estava enfrentando, toda dificuldade, perseguição, irmão, era fazer de Davi rei em Israel. Não troque o plano de Deus pelo plano do mundo, pelo plano do inimigo. Irmão, lá fora parece que é mais fácil, lá fora parece que é melhor, lá fora parece que as coisas estão dando certo. Meu irmão, a intenção lá tem um plano, fazer de você servo. Por mais que seja difícil, fique no plano de Deus, porque o plano de Deus é fazer de você rei, é fazer você reinar. Irmão, não troque o plano de Deus, por mais que tenha luta, por mais que tenha prova, por mais que tenha dificuldade. Não troque o plano de Deus pelo plano do inimigo, pelo plano do mundo. Não deixe a facilidade enganar você, tá? Permaneça no plano de Deus para a sua vida. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus bendiga.